Fala pessoal, hoje vamos falar de um tópico que é tão importante quanto o treino no assunto de crescimento muscular, que é a proteína, o macronutriente mais importante para o crescimento. Mas quanto de proteína total deve ser consumido para maximizar esse crescimento? Será que importa em que momentos específicos do dia a gente consome essas porções de proteína? Mas e a suplementação? Será que ela é necessária para maximizar o crescimento muscular? Primeiramente, é importante entender qual é o papel da proteína no crescimento muscular. A quantidade de proteína que consumimos pode influenciar a magnitude do crescimento que a gente obtém com o treinamento de resistência. O treinamento de resistência é o que inicialmente estimula o crescimento. Isso causa uma perturbação na homeostase. E a hipertrofia é uma adaptação a esse estímulo. Portanto, a proteína não é o que estimula o crescimento muscular em si, mas a quantidade que consumimos pode influenciar a resposta de crescimento. Por exemplo, esse estudo comparou os efeitos da suplementação proteica com ou sem treinamento de resistência nas mudanças de composição corporal. 208 adultos mais velhos, não eram idosos, foram designados para um de 3 grupos por um ano. Um consumindo 20 gramas de proteína de soro de leite por dia, outro consumindo a mesma proteína, mais um programa de treinamento de resistência em casa, e o terceiro consumindo a proteína, mais um treinamento de resistência na academia. Após um ano, o grupo apenas com proteína teve uma leve redução na massa magra, enquanto os dois grupos que treinaram apresentaram um pequeno aumento. Ou seja, a proteína sozinha não faz muito se um treino de resistência eficaz não for realizado ao mesmo tempo. Também é importante entender como a ingestão de proteína é quantificada. Ela pode ser medida em termos absolutos, como o número total de gramas consumidos. No entanto, isso nem sempre faz sentido para todo mundo, porque duas pessoas podem ter pesos corporais muito diferentes e, portanto, necessidades calóricas e de macronutrientes distintas. Uma maneira mais precisa de prescrever a proteína é em relação ao peso corporal, como o número de gramas por quilograma de peso. Esse é um método simples e eficaz para individualizar a ingestão, embora não seja perfeito, porque não leva em conta diferenças na massa muscular e na gordura corporal. Por exemplo, um homem de 70 quilos com 13% de gordura corporal vai ter mais massa do que uma mulher de 70 quilos corporal com 32% de gordura. Mesmo com o mesmo peso, o homem mais magro provavelmente se beneficiará de uma ingestão de proteína mais alta. Para individualizar melhor a ingestão de proteína com base em sexo biológico, deixa para o futuro que eu vou fazer um novo vídeo. Com isso esclarecido, vamos discutir como a ingestão de proteína influencia o crescimento muscular. O fator mais importante em relação à ingestão de proteína para o crescimento é a quantidade total consumida por dia. Isso inclui proteína de todas as fontes: alimentos, bebidas, suplementos, vegetais, carne, fruta, tudo. Então a pergunta é: quanto devemos consumir por dia para maximizar o crescimento muscular? A gente tem duas meta-análises que ajudam a responder isso. A primeira avaliou os efeitos da ingestão total de proteína diária nos ganhos de massa magra em 105 estudos com mais de 5.000 participantes. A relação mostrou que ingestões mais altas de proteína tendem a ser benéficas, mas o benefício não é linear. Uma vez que a ingestão diária ultrapassou cerca de 1,3 gramas por dia, os benefícios adicionais foram mínimos. No entanto, esse resultado inclui todos os tipos de população, muitas sem treinamento de resistência. Uma outra meta-análise mais específica explorou os efeitos de suplementação proteica em praticantes de treino de resistência. A análise identificou que a suplementação foi benéfica quando a ingestão diária total era inferior a 1,6 gramas de proteína por quilo no dia. Mas, além desse ponto, o benefício adicional foi mínimo. Assim, a gente pode dizer que a relação entre ingestão de proteína e crescimento muscular provavelmente funciona assim, mas é geralmente melhor, mas com retorno decrescente, similar ao volume de treino. A minha recomendação prática é que aqueles que desejam ganhar massa muscular de forma significativa devem consumir pelo menos 1,5 gramas de proteína por dia. Se você quer maximizar mesmo o ganho para se assegurar que você está batendo isso, você pode optar por cerca de 2 gramas de proteína por quilo no dia, supondo que a gente esteja atingindo uma ingestão diária suficiente. A próxima questão é: quantas refeições devemos dividir essa proteína? Importa se a gente consome em menos refeições maiores ou mais refeições menores? No geral, não parece fazer muita diferença, desde que a frequência de refeições esteja dentro de um padrão normal. Um estudo com 24 jogadores de rugby consumindo uma dieta rica em proteína, pelo menos 2 gramas por quilo por dia, testou isso com 2 protocolos. Um com shake de proteína junto às refeições principais, outro entre as refeições. Após 6 semanas, os ganhos em massa magra foram semelhantes em ambos os grupos. Isso sugere que, com a ingestão total adequada, o número exato de refeições não afeta o crescimento muscular, ao menos dentro de uma frequência moderada a alta de refeições. Embora não esteja claro se isso também se aplica a frequências muito baixas, como 1 ou 2 refeições por dia. Para garantir o máximo efeito anabólico, é prudente dividir a ingestão em pelo menos 3 refeições por dia. Mas e quanto à sincronia com o treino? Um estudo com 31 homens com experiência em musculação
testou a ingestão de proteína de 25 gramas de whey logo antes e depois do treino contra a ingestão 3 horas antes e depois. Após 8 semanas, ambos os grupos tiveram um crescimento muscular semelhante. Assim, com ingestão total suficiente, o momento em que consumimos a proteína não parece ter grande impacto. Outro ponto, precisamos distribuir a proteína uniformemente ao longo do dia? Um estudo com 40 mulheres treinando 4 vezes por semana comparou dieta normal contra a alimentação com restrição de tempo, ou seja, eles tinham entre o meio-dia e as 8 horas da noite para comer. Ambos os grupos consumiram 1,6 gramas de proteína por quilo no dia. Após 8 semanas, os ganhos de massa magra foram semelhantes, indicando que a distribuição ao longo do dia não é essencial, desde que a ingestão total seja alta. Mas e quanto à qualidade da proteína? Isso se refere ao perfil de aminoácidos. Existem 21 aminoácidos, sendo alguns essenciais, que o corpo não produz, e outros não essenciais. Fontes de proteína com mais aminoácidos essenciais tendem a gerar maior efeito anabólico. Proteínas animais, como whey, carne, leite e ovos, geralmente contêm mais aminoácidos essenciais do que vegetais, como lentilha, feijão, soja. No entanto, estudos mostram que, com ingestão suficiente de 1,6 gramas por quilo no dia, o tipo de fonte não afeta significativamente o crescimento muscular. Teve um estudo que comparou dietas veganas com suplementação de soja e onívoras com whey em homens não treinados. E após 12 semanas, ambos os grupos tiveram um aumento similar na área muscular. E finalmente, vamos falar de suplementação proteica. Como discutido, a ingestão total diária é o fator mais importante. A função principal da suplementação é ajudar a atingir essa meta. Não há nada de especial nos suplementos. Se você atinge sua meta com comida, suplementos não são necessários. Mas, por serem práticos e com poucas calorias, eles podem ajudar quem tem dificuldade em bater a meta apenas com a alimentação. Então, o resumo final é que a proteína influencia o grau de crescimento muscular obtido com o treino de resistência. A quantidade total consumida por dia é o fator mais importante. Recomenda-se pelo menos de 1,5 a até 2 gramas por quilo corporal no dia para ganhos máximos. A frequência, o horário, a distribuição e a qualidade da proteína têm menor impacto quando a ingestão total é adequada. Suplementos são convenientes, mas não são essenciais. E é isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de comentar e checar a descrição para mais informações sobre a consultoria e o meu grupo exclusivo no Telegram que tem acesso exclusivo antecipado a esse tipo de vídeo.